Olá, seja muito bem-vindo. Somos a Igreja Metodista do Ingá e em breve, em alguns minutos, começaremos o nosso culto online. Abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda para derramar sobre a sua vida hoje. E se você não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. A nossa visão é edificar uma igreja de discípulos, equipada para o serviço, onde cada crente é um ministro, e assim nós vamos expandindo o reino de Deus, cuidando uns dos outros. Se você quer falar sobre Deus, sobre o seu propósito, clique no link que vai aparecer aqui na sua tela. Em alguns instantes, muito louvor, adoração e muita palavra de Deus para a sua vida. Fique com a gente até o final. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que bem. Mais um encontro, nós estamos numa série de estudos sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje vamos continuar estudando essa carta tão preciosa para nós. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito edificado, eu tenho aprendido muito e eu tenho certeza que se você tem perseverado, se você está aqui perseverando em estudar essa carta, você também vai ser enriquecido. Existe riquezas espirituais separadas para aqueles que meditam e estudam a palavra do Senhor. Então saiba que na medida que você se alimenta dessa palavra, você também é abençoado pelo Senhor. Nós vamos hoje seguir no estudo dessa carta, mas antes de nós entrarmos no estudo, nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus com um cântico, e eu quero te convidar a adorar o Senhor nesse momento, né? Eu sei que tem muitas coisas, temos aproveitado esse tempo, né, de culto online para fazer outras coisas, mas não faça outras coisas, para ouvir a palavra, para ouvir o Senhor, porque é o momento que o Senhor vai te edificar, é o momento que o Senhor ele vai trazer revelação a você. O apóstolo Paulo, quando ele ora, ele diz o seguinte, na oração ele diz: eu peço que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo Jesus. O que é isso? Paulo está pedindo revelação não só de um conhecimento intelectual, mas ele pede para que o coração, o espírito receba essa palavra como revelação, para que isso transforme as nossas vidas. Então preste atenção, né? Guarde as sementes que Deus vai compartilhar com você, porque essas sementes vão cair no seu coração e produzir frutos na sua vida. Em nome de Jesus, agora nós vamos adorar o Senhor. Separe esse momento para você levantar a sua voz em adoração ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para receber a porção que o Senhor preparou para nós. Que você possa abrir o seu coração, que você possa se render. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.
misericórdia está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres, somos livres. Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres. Glória a Deus, aleluia. Como sempre temos feito, né, entendemos que adoramos a Deus não só com os nossos cânticos, mas também com os nossos recursos, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Vai aparecer aqui na sua tela a conta da igreja para você contribuir. Eu quero te dizer que você que entende a importância de investir no reino de Deus e sabe como é abençoador você entregar o seu dízimo, não retenha o que Deus tem te dado. Saiba que as janelas do céu se abrem sobre a sua vida. E a Bíblia diz que o próprio Deus repreende o devorador sobre as suas finanças, sobre a sua casa. Então, no nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dízimo, a sua oferta. Que no nome de Jesus, o Senhor multiplique a sua semente. Que tudo que você tem semeado, que você venha colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre Romanos, né? E hoje vamos estudar o capítulo 7. E só para a gente recapitular, ter um gancho do que a gente falou na semana passada, nós estudamos o capítulo 6. Eu separei aqui um versículo chave, porque a mensagem central que nós percebemos do apóstolo Paulo no capítulo 6, ele fala para nós sobre o fato de morrermos juntamente com Cristo. Versículo 14, capítulo 6, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós, por quê? Porque nós morremos juntamente com Cristo. Então aquele pecado que nos aprisionava, nos prendia, quando morremos, acabou. Morto não sofre pecado, morto não fala, morto não reclama, morto não murmura. E quando morremos juntamente com Cristo, essa velha natureza, essas velhas práticas, o velho dono, ele perde domínio sobre nós. Então o pecado, ele perdeu essa força, não está mais nos dominando. O que nos domina agora é a graça do Senhor. Então, o que Paulo fala, a mensagem central, puxando esse gancho, é que Cristo crucificado, né, quando morremos juntamente com Ele, o nosso velho homem é crucificado juntamente com Cristo, né, as velhas práticas, e hoje nós fomos libertos do pecado por Cristo Jesus. Então, é importante você entender isso. Nós precisamos crer, né, que Jesus morreu por nós, isso não é difícil, mas a mensagem de Paulo nesses dois capítulos, 6 e 7, é que hoje nós somos libertos do pecado da lei, porque com a morte de Cristo, nós morremos juntamente com Ele para que hoje pudéssemos ter liberdade. Eu percebo que alguns irmãos, né, ou aqueles crentes cai e levanta, né, eles não entenderam que eles já foram libertos do pecado. Eles ficam lutando, tentando vencer o pecado, sendo que em Cristo eles já foram libertos da lei do pecado e da morte. E aí no capítulo 7, Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. Capítulo 7, Romanos capítulo 7, vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, preste atenção nisso, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos,
também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então, o que significa lei? Paulo ele vai falar sobre isso, sobre um casamento. Ele ilustra muito bem isso num casamento onde a mulher ela estava casada com a lei. E o que significa essa lei? Significa que Deus ele requer algo de mim. Deus requer algo de nós. Então, nós precisamos responder, precisamos fazer para cumprir essa lei. E aí, quando Paulo faz essa associação, essa ilustração do casamento, eu acho interessante nós olharmos por essa ótica para a gente entender o que Paulo está querendo dizer, ou o que ele está querendo ensinar para nós. Quando ele fala desse casamento com a lei, significa que nós precisamos cumprir exigências para agradar esse marido, que é a lei. Então, imagine um casamento, onde esse senhor lei, ele é muito exigente. Ele é muito exigente e ele tem um padrão de qualidade altíssimo. Então, ele se casa conosco, ou essa mulher se casa com esse senhor lei, e ele quer a casa limpa do jeito dele. Não pode limpar de outra forma, ele quer a casa arrumada do jeito que ele gosta, ele quer a comida preparada da maneira dele, com os ingredientes dele, tudo. E ele é muito exigente, ele é muito detalhista, ele é muito minucioso. Então, por mais que essa mulher ela faça, por mais que essa mulher tente agradar o senhor lei, ela não consegue cumprir todas as exigências e as expectativas, então, consequentemente, ela está sempre frustrada, porque ela não consegue agradar o seu marido. Imagina um casamento assim, seria um terror uma pessoa casar com alguém tão exigente assim como o senhor lei. Então Paulo está falando isso referindo-se a nós. Nós nos casamos com esse senhor lei. Só que eu te pergunto, irmãos, como que pode ocorrer essa separação? Paulo está dizendo aqui, ele explicou para nós, que se essa mulher se casar com outro homem, ela é considerada adúltera. Para que essa mulher possa se casar com outro homem, ele precisaria morrer. Versículo 3, olha o que ele diz, Romanos 7, versículo 3, ele diz: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então esse senhor lei que é muito exigente, nós entendemos, ou nós olhando para a palavra, sabemos que a lei ela não morre, a lei ela não passará. Jesus diz, a Bíblia nos ensina que passarão céus e terras, mas essa palavra, ela não passará. Então, nós teríamos que ficar casados até a morte. Se a lei não morre, o que Paulo está falando? Então, nós é que morremos. Então, quando nós morremos, nós nascemos juntamente com Cristo e agora nós nos casamos com o Senhor Cristo, o Senhor graça. Paulo faz essa associação, essa ilustração, mostrando que, uma vez que morremos para o pecado, morremos juntamente com Cristo, essa aliança ou essa obrigação do casamento com a lei, ela é quebrada e agora nós podemos nos casar novamente com Cristo. E por que é importante você entender isso? Quando você olha para essa ilustração do que Paulo está falando, pode parecer que é o seguinte: então casar com Cristo é mais tranquilo, é mais suave, né? Ele é menos exigente? Não. O Senhor lei, ele diz, não matarás. Mas a exigência de Cristo, ela é superior. Ele diz, olha, se você pensar sobre essa pessoa, você já pecou. A lei diz, olha, não adulterarás, né? E Cristo diz, se você pensar de forma impura, você já adulterou. O Senhor lei dizia, você tem que dar 10%. Cristo diz, você tem que dar tudo, porque você agora é servo. Então, a graça ela é superior, a exigência da graça ela é superior. Então, qual é a diferença?
é que agora em Cristo, nesse casamento com a graça, Deus ele quer a casa arrumada, ele quer a comida feita do jeito dele, né? A roupa limpa como ele gosta, tudo do jeito dele. Só que agora ele nos ajuda a fazer. Imagina que você, essa mulher estabanada, né? Que quando levanta, você derruba, bate nas coisas, bagunça tudo. Então Cristo fala, não, fica sentado aí que eu vou fazer para você, eu vou arrumar e você vai apenas desfrutar do que eu estou fazendo. Esse é o casamento que nós vivemos com Cristo, né? Romanos 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, o fim desse casamento com a lei é Cristo. Quando morremos com Cristo, ressuscitamos juntamente com Ele. Então, hoje nós vivemos na dispensação da graça, temos uma aliança com Cristo baseada na graça, no favor imerecido. O que significa isso, irmãos, de uma forma prática? É que você agora não precisa mais ficar fazendo coisas para agradar o seu marido. Agora você não precisa, né? Você não tem mais aquele peso de culpa de que você nunca cumpre ao padrão, de que você não satisfaz esse Deus, de que Deus está chateado com você, triste, decepcionado. Não, Cristo, Ele é suficiente. Deus está satisfeito com o preço que foi pago. E é isso que significa para nós hoje, sabermos que em Cristo, né, Deus se satisfez do que foi feito, Deus se satisfez do sacrifício e nós hoje temos livre acesso ao Pai, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, dentro desse raciocínio do casamento, pode surgir um pensamento na nossa mente, que é o seguinte: poxa, pastor, então a lei ela é ruim? A lei ela é nociva? Eu já ouvi até pastores falando sobre isso, né? Irmãos, não há problema nenhum na lei. As exigências de Deus na lei, elas são justas, são santas, são boas. A lei ela não é ruim, a lei reflete o padrão de Deus, é um padrão elevado. O problema não está na lei, o problema está em mim e em você. Nós é que somos inaptos, nós é que não temos a capacidade suficiente de cumprir a lei, de fazer como esse Senhor lei gostaria que nós fizéssemos. E é por isso que fica essa sensação, né, de culpa, essa sensação de que Deus está chateado com a gente, porque nós não conseguimos cumprir o padrão da lei. A lei, irmãos, ela é bênção, a lei ela é boa. A lei não é ruim. Algumas pessoas às vezes podem pensar com essa ilustração seguinte: pastor, então por que a lei foi dada? Primeiro, para revelar a nossa limitação. A lei foi dada para mostrar a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei, irmãos, ela não causa pecado. Tá me entendendo? A lei não causa pecado, mas o que ela faz? Ela revela a minha fraqueza. Imagina que o Zezinho tem uma doença incubada e aí ele toma uma vacina. Quando ele toma essa vacina, esse remédio faz o quê? Ele faz aflorar essa doença que estava incubada. Não é que a vacina às vezes trouxe a doença, mas faz essa doença se revelar para que aí sim ele possa tratar da maneira correta. Então agora que você nasceu de novo, você pode se casar com a graça. E Cristo, ele exige nesse mesmo padrão, um padrão até superior da lei, mas agora ele também faz a nossa obra. A Bíblia diz que é Deus quem gera tanto querer como efetuar. A graça é isso, é sabermos que antes na lei Deus dizia: você não matarás. Mas na graça Cristo promete: você não vai matar, porque eu estou contigo. A lei dizia: não adulterarás, era uma ordem, mas Cristo agora diz: você não vai adulterar, eu te prometo, porque eu estou com você. Então quando nós estamos em Cristo, né, como Jesus disse: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será concedido, porque agora quando nós vivemos em Cristo, a palavra de Cristo está em nós, irmãos, nós vamos desfrutar do melhor do que Deus tem para nós, da vontade boa, perfeita
e agradável do Senhor. Amém? Seguindo aí, versículo 7, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Romanos capítulo 7, versículo 7, diz assim: o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então olha o que Paulo está explicando para nós, a lei não é ruim. Irmãos, fique claro no seu coração, a lei ela é boa, a lei ela simplesmente revela o nosso interior, revela o nosso pecado. É um erro, né, dizer que a lei faz o homem pecar. Na verdade, a lei só mostra, ela manifesta a condição do homem. Então, não é errado você dizer não cobiçarás, não matarás. Não é errado. Pelo contrário, é justo, é bom. Então, nós hoje com essa explicação de Paulo, nós podemos olhar para a igreja de Cristo e perceber que existem alguns tipos de atitudes que nós podemos ter ou desenvolver. A primeira delas é uma atitude legalista. O que é uma atitude legalista? O que é um crente legalista? É aquele crente que ele não assiste televisão, não passa o perfume, né? A irmã não raspa o sovaco, não se depila, porque ela acha que isso é pecado. E aí, qual é o problema disso? Né? Existe um estereótipo, né? Eu estou só ilustrando, mas Deus ele olha o interior, né? Mas aquele crente legalista, né? Nós olhamos um estereótipo e vemos às vezes o irmão de terno no meio de um sol de 50 graus, porque ele acredita que estar de terno ele está em santidade. Ele é mais santo de terno do que sem terno. Ele é mais santo porque ele não usa um perfume. Ele é mais santo porque ele não assiste uma televisão. E é esse tipo de crente legalista que ele deseja, e eu entendo que ele quer ter um desejo genuíno de agradar a Deus. Mas sabe qual é o problema dessa atitude legalista? É que quando ele falha, ele acha que vai sofrer o castigo de Deus. Ele se esforça muito, ele quer muito agradar a Deus, mas em algum momento ele vai falhar. Em algum momento ele vai pecar, ele vai descumprir a promessa, o que ele combinou, o que ele prometeu. E aí qual é a sensação que vem? Deus agora vai me castigar. Eu fiz uma promessa, eu falei que eu ia acordar na madrugada para orar, eu não consegui, então agora Deus vai me castigar. O fulano todo dia, irmãos, ele acorda ou ele ora 1 hora por dia. E aí você chega para ele e fala: como é que você está, irmão? Hoje eu estou mal. Mas por quê? Porque hoje eu não consegui orar, hoje eu não acordei mais cedo para orar. Todos os dias que ele orou, preste atenção nisso. Será que todos os dias que ele orou, Deus ficou mais feliz do que o dia que ele não orou? O crente legalista, ele acha que Deus está satisfeito com ele, Deus está alegre com ele pelo que ele faz. É importante orar? Claro que é muito importante. É importante ler a Bíblia? É muito importante, irmãos. Não estou dizendo que isso não é importante, mas você não pode achar que a alegria de Deus está baseada naquilo que você faz. Estão me entendendo? É muito importante fazer essas coisas, mas isso não muda o amor de Deus por você. Preste atenção, Deus está satisfeito com o que Cristo fez. Então o problema de quando você faz e você acha que Deus está satisfeito é porque inconscientemente, quando você não fizer, a resposta natural qual é? Deus está triste, Deus está insatisfeito, Deus está chateado comigo, Deus vai me castigar. Então essa é uma atitude legalista. Agora, existe um outro extremo. O outro extremo qual é? Os libertinos. É a libertinagem. O que é isso? Não preciso fazer nada. A graça me alcançou e a graça já fez tudo por mim, eu não preciso mais fazer nada. Você consegue perceber esse extremo como que é nocivo? Os dois extremos são nocivos. Essa pessoa libertina,
ela aproveita da graça para pecar. Ela diz o seguinte: não posso pecar à vontade, porque a graça me perdoa. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso pecar à vontade porque eu terei mais graça disponível para mim. Perceba, pessoas que pensam assim, talvez nem nasceram de novo. Nem nasceram de novo. Porque uma pessoa que usa disso para pecar, premedita o pecado, sabendo que existe graça disponível para ele, talvez ele esteja morto para Deus, distante de Deus. Talvez seja um daqueles que, se bobear, vão ouvir de Jesus: eu não te conheço. Então, irmãos, preste atenção, a graça não é permissão para você pecar. Temos falado e ensinado muito sobre isso. E o diabo, ele quer distorcer, ele quer mudar, ele quer colocar meias verdades, porque se ele consegue anular esse ensino na sua vida, você deixa de desfrutar do que Deus tem para você. Então preste atenção, a graça é um favor imerecido, é um favor que você não merece, mas a graça não é permissão para você pecar, pelo contrário, a graça é provisão para você não pecar. É o que Paulo falou no capítulo 6. Você é liberto do pecado pela graça. Quando você entende, né, você é um crente equilibrado, alguém cheio do Espírito, você entende que em Deus você é livre do pecado. Você não vence o pecado pela sua própria força, mas quando você confia em Deus, entrega para Deus, descansa em Deus, Ele faz a obra em você e você vence o pecado. O crente equilibrado, ele sabe que é necessário agradar a Deus. Ele sabe que ele tem que cumprir as disciplinas espirituais. Ele sabe que ele tem que orar, ele tem que meditar, ele tem que jejuar. Mas ele não faz isso no seu esforço próprio. Ele sabe que tudo isso faz com que ele esteja alinhado com a vontade de Deus. Como nós falamos de Filipenses 2, diz que Deus gera o querer e o efetuar. O vencedor não é aquele que vai vencer no tapa, na força, mas é aquele que descansa na vitória de Deus. Não é aquele que sua camisa, né? que transpira, mas é aquele que tem Jeová como seu cavaleiro, como seu Senhor, como seu Salvador. Irmãos, tudo que nós temos ouvido, essa palavra, todos os estudos que temos compartilhado aqui, são pérolas preciosas para você ir guardando e ajuntando na sua cesta aí de pérolas, né? Porque com certeza esses ensinos vão transformar o nosso modo de relacionar com o Senhor, né? Vão transformar a nossa forma de pensar, de crer. E isso é que vai trazer revelação para nós, conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Você é livre do pecado pela graça de Deus, não é porque você merece, mas a graça de Deus nos alcança e hoje você é liberto do pecado porque você morreu juntamente com Cristo. E para nós encerrarmos, 1 Coríntios 26 ao 29, ele diz o seguinte, versículo 27, para você relembrar esse texto. Ele diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para quê? Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. Deixa eu te perguntar, as coisas loucas, elas podem confundir as sábias? O fraco pode vencer o forte? Naturalmente falando, não. Mas o que Deus faz? Ele mostra que é Ele que está fazendo através de nós. Nós poderíamos vencer o pecado? Não. Mas quando nós confiamos em Deus, descansamos em Deus, às vezes sem nós percebermos, Deus vai transformando algo dentro de nós. E quando nós olhamos, o pecado já foi vencido. O pecado já ficou para trás. É isso que Paulo está falando aqui. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Para quê? Para mostrar que a glória é toda dele. Para a gente olhar e dizer, olha, Deus não tem um mérito nenhum em mim. É tudo obra do Senhor. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Mas Ele só faz quando Ele encontra um coração aberto, disponível para Ele transformar. Então, confie na graça, descanse no Senhor, né? Saiba e ande como alguém que morreu para o pecado, morreu para a velha natureza, e você hoje é liberto da lei em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tem caminhado até aqui conosco, né? Eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida, porque
A palavra de Deus, ela produz isso em nós, ela produz transformação, e quando nós meditamos nessas verdades, nós desfrutamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, nesse mês de dezembro, estamos comemorando mais um ano do aniversário da nossa igreja, e no próximo domingo, dia 20 de dezembro, nós teremos conosco o nosso SD, é o pastor Isaac, da Igreja Metodista de Caraí. Ele é o pastor dos pastores, né, de Niterói. Ele é a autoridade levantada por Deus sobre a nossa igreja. E eu tenho certeza, irmãos, ele prega muito, é um profeta de Deus. Eu quero te convidar a estar conosco às 10h30 do próximo domingo, dia 20, 10h30 da manhã, na Igreja Metodista do Ingá, Rua Lara Vilela 172, ao lado do Clube Português. Você é meu convidado, esteja conosco para com certeza você vai sair de lá alimentado, enriquecido, edificado, né? Muito abençoado pelo Senhor com a palavra do nosso querido pastor Isaac. Então, eu quero te desejar uma semana abençoada. Nas nossas células nós vamos continuar, nós estamos estudando também a carta de Romanos. Tem a oportunidade de você compartilhar aquilo que você tem ouvido, né, nos estudos. Então, se Deus trouxer algum outro entendimento, algo que eu nem compartilhei aqui, leva na sua célula, compartilha também, para que haja edificação dos irmãos. Estenda as suas mãos em forma de receber aí, eu quero te abençoar, vamos orar. Pai, obrigado por mais um momento de estudo, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, e nós te pedimos, Paizinho, nos dá revelação dessa palavra, Senhor, nos traga entendimento, que nós possamos ser edificados e enriquecidos pela Tua Palavra, Senhor. Que no nome de Jesus caia como semente em terra fértil nos nossos corações, e que o diabo não consiga roubar essas sementes, ó Pai, mas que elas produzam frutos a 100 por 1. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.